Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento nesta segunda-feira, abençoada por Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso evangelho, o evangelho do dia de hoje, virá através do livro que se intitula Perante Jesus, do Emmanuel. Ele começa nos dizendo, o título é Convencer-se e converter-se. Aí Emmanuel nos diz, muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. É verdade. É muito fácil convencer, não é? Eu tenho visto, não é, muitas palestras, seja em que religião for, na Igreja Católica, né, na maçonaria, nos evangélicos, principalmente no Espiritismo, a gente vê palestrantes, oradores extremamente eloquentes, pessoas que se capacitam para transmitir as informações e convencer as pessoas. A maior parte, inclusive, chegam a estudar, fazer vários cursos, estuda linguística, neurolinguística, enfim, se capacitam com a arte de convencer os seus ouvintes. Isso basta? Não. Jesus, quando esteve aqui, ele convencia, sem dúvida alguma. Não tinha como contestar, não é, as verdades que Jesus transmitia para os seus irmãos, mas, antes de tudo, ele os convertia através do seu exemplo prático. Aí ele fala, muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Eu quero ver converter as pessoas, renovando ou converter a si mesmo, renovando sua própria vida. Aí ele falou, o homem apenas convencido, ele pode, 2 pontos. O homem que está convencido, o que ele pode fazer? Ele fala, construir maravilhosos templos para o culto religioso e morrer desabrigado. Olha o que pode acontecer. Ele pode construir uma igreja e morrer desabrigado. Ele pode, através de sua eloquência, ele pode orientar o combate aos inimigos da humanidade e permanecer possuído por terríveis adversários de si mesmo. Então ele pode orientar o combate aos inimigos da humanidade e permanecer, ou seja, cada pessoa tem seus obsessores, ele pode até orientar, não é, os obsessores, mas ele pode morrer possuído por terríveis adversários de si mesmo. E qual é o adversário de nós mesmos? Qual o maior inimigo que nós temos na Terra? Nossas atitudes, ações e pensamentos, que já nasce conosco, né? De infrações que a gente fez das leis de Deus. E essas infrações continuam nos arquivos de nossa memória, querendo ganhar força no presente. Ele fala, o orador eloquente, ele pode distribuir benefícios incontáveis e atingir o fim da experiência terrestre em angustiosa fome do coração. Então, o palestrante eloquente, o padre, seja lá o orador que seja, ele pode distribuir benefícios, ser solidário, o maior solidário de sua terra, né? E atingir, inclusive, o fim da experiência terrestre e angustiosa fome de coração. Então ele vai abastecer, levar fartura para as pessoas carentes, mas ele vai morrer de fome no seu coração. O eloquente, né, aquele que tem a arte de convencer, ele acende inúmeras lâmpadas no caminho e ele pode entregar-se à morte às escuras. Pode morrer sem a luz de uma vela. Pode sim.
A gente está cansado de ver aí pessoas que desencarnam aí e falam, meu Deus do céu, esse homem, por que esse homem morreu sofrendo tanto, sendo que ele fez, enquanto viveu na Terra, só fez o bem? Ele fez o bem para aqueles que o cercam, mas muito provavelmente não fez a sua transformação moral, ou pelo menos não lutou especificamente para isso. Então ele fala, receber prodigiosos dons do céu e estendê-los aos semelhantes, persistindo em asfixiante cegueira no campo íntimo. Está vendo? O que adianta isso? Receber prodigiosos dons do céu, não é? E estendê-los aos seus semelhantes. Ele recebe e estende aos semelhantes, mas pode acontecer dele persistir em asfixiante cegueira no campo íntimo. Está vendo? Então, o seu íntimo, ele não consegue enxergar a trave que está dentro de si. Ele enxerga o arqueiro no olho do outro, mas a trave que está no íntimo, do seu íntimo, não consegue enxergar. O homem, somente convencido, ele derruba sem construir. Ele critica sem cooperar. Ele discute sem esclarecer. Ele exige de todos sem auxiliar a ninguém. Hostiliza o bem provável sem edificar o bem positivo. Muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual pelo raciocínio, sem converter-se a ela pelo coração. Olha o que Emmanuel fala. Muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual pelo raciocínio, sem converter-se a ela pelo coração. Então a gente, pelo raciocínio, pela razão, pela consciência, a gente se convenceu de que as informações que a gente recebeu do alto ou de alguém é a pura verdade, mas a gente não se converteu. É o que eu falo. Às vezes eu vejo grandes... Bom, mas vamos continuar, no final eu falo. Muitos chamados e poucos escolhidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. Somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire o suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. Só é instrumento capaz de atender com eficiência, olha o que Emmanuel fala, só é instrumento capaz de atender com eficiência no divino trabalho de redenção humana ao descobrir o júbilo de servir, no legítimo entendimento da evolução e da eternidade. Representa efetivamente o discípulo fiel, o cooperador decidido e voluntário, para o seu raciocínio, unido ao sentimento, terminou o nevoeiro da negação, da incerteza e da dúvida. O Senhor determina e ele obedece. Solicitar diretrizes do plano elevado, esperando que os desígnios divinos se adaptem aos nossos caprichos, é loucura do coração. Então, eu tenho observado há muitos e muitos anos que as pessoas ficam ávidas por assistir uma grande palestra. Se o palestrante ele é eloquente, o orador ele é eloquente, ele é instruído, ele fala bonito, e ele tem a arte de convencer as pessoas quando assistem uma palestra dela, que principalmente o centro espírita, ou então os evangélicos também, né? Tem pastores que dão uma palestra com inflamado, que as pessoas choram, as pessoas voltam para casa conversando com as outras. Olha, você viu a palestra? Que coisa linda que ele falou. Só ficou aqui. Então a gente vê que as palestras hoje em dia tornaram-se espetáculos. As palestras em casas espíritas e nos evangélicos tornaram-se espetáculos. Então, o palestrante, ele não pode jamais tentar especificamente convencer. Ele tem que lutar para converter. E o primeiro que deve ser convertido é ele próprio. Viver de regra não é. Tá mais para fazer o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Essa que é a grande verdade. Então não é que o orador, ou mesmo o frequentador, ele deva especificamente se converter, se transformar. Não. O próprio Kardec, ele explica como se tem que fazer. Nós temos que viver aqui na Terra especificamente para nos esforçarmos para ser. É isso que ele quer. É o esforço, não é para ser, porque nós sabemos que, não é?
como disse Emmanuel, contra o nosso anseio de progresso, existem milênios de sombra em que nos comprazíamos no mal. Vou repetir para a gente nunca esquecer. Contra o nosso anseio de progresso, existem milênios de sombra em que nos comprazíamos no mal. E todos esses atos e ações ainda estão adormecidos nos arquivos de nossa memória, querendo ganhar força no presente. Então é impossível. Quando se diz assim, quando Jesus fala, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é, tem condição para uma pessoa que vive 100, 110 anos, ela se tornar perfeita? Isso é impossível. Isso é impossível. Essa é uma das questões em que nós temos que nos curvarmos diante das evidências da lógica. Tem que existir, Deus nos concedeu, a reencarnação. É de reencarnação em reencarnação, não é? Sucessivas, que a gente vai trabalhando e burilando nossas arestas, fazendo a nossa transformação moral. Nessa encarnação eu vou lutar para conseguir paciência. Eu tenho paciência? Você tem? Nessa encarnação eu vou lutar enquanto estiver vivendo aqui na Terra para ser transigente, complacente, paciente. Nessa encarnação eu vou fazer de tudo para amar, perdoar e ter paciência com os relacionamentos difíceis, principalmente o parente. Temos? Numa encarnação dá? Não dá. Não dá. Vamos precisar de voltar, retornar diversas vezes, trabalhando o meu eu, evangelizando, cristianizando, civilizando a minha personalidade. Nós estamos aqui na Terra especificamente para nos convertermos a Jesus através de nossas atitudes, ação e pensamento no trabalho que todos nós temos que realizar concernentes aos principais itens que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Essa é a finalidade da nossa existência aqui na Terra. Então fica aí para a nossa reflexão esse ensinamento fantástico, onde os palestrantes não estão transmitindo as diretrizes de Jesus especificamente para convencer. Está ali para tentar convencer ele próprio e as pessoas que o estão ouvindo e aprendendo. Jesus nos abençoe a todos.